Não há nada para fazer nessa situação. Esse A aí devia ser o A com H, porque é no sentido de existir, né? Não há nada que a gente faça nessa situação. Não existe nada que a gente faça nessa situação. Então, deveria realmente ser o A com H. A D, eu vi que vocês que colocaram a resposta completa, colocaram que estava errada. Vamos ver se realmente está errada, tá bom? D. Eu digo que há sempre uma esperança no fim do túnel. Isso, há de haver, mas com esse haver com H, certo, Caio? Há de haver, mas o haver com H, certo? Então, aí o item D, né? Algumas pessoas colocaram, eu vi que colocaram aí que está errado. Mas está errado, gente. O João Pedro colocou que está certo. Quem mais, gente? O que é que vocês acham? Tudo bem, amor. Nós estamos na página 221, na primeira questão, no item D. Na verdade, eu vi que algumas pessoas colocaram que está errado. Mas, gente, está correto, certo? Olha aí, é a mesma situação do item C. Tem assim, ó. Eu digo que há sempre uma esperança no fim do túnel. Ou seja, eu digo que sempre existe uma esperança no fim do túnel. Né? Quando tiver esse sentido aí de existir também, é o A com H. Então, quem colocou que está errado, conserta, porque está correta. Viu? Sim, Caio. Eu vi que você colocou a resposta, aí você tinha colocado que a D estava errada. Aí você vai Tia, corrigir só a D, tá? Porque está correto. Oi, tia, Brian. Oi, amor. já pode falar a A e a B para mim? Posso. Aí eu vou falar a ordem, tá? É a certo, a B certo, a C errado e a D certo. A única errada aí, a única frase que foi que o A foi usado incorretamente foi no item C, tá bom? As outras, as demais, todas estão corretas. Ótimo, Caio, muito bem. Aí vamos lá para a questão número 2, né? Que acho que foi o Hudson que disse que não entendeu. Tia, Vamos lá. aí eu vou Oi, usar o Brian. H e o A nas certas, né? Como é? Não entendi sua pergunta. Eu vou usar o A e Repetir. o H, eu vou usar o H e o A na C, né? Que foi usado incorretamente, né? Exatamente. Deveria ser o A com H, né? Tem só o A. Por isso que está errada, Brian. É isso mesmo, tá? Vamos lá, gente. Questão número 2. Justifique o uso do A com H e do A preposição em cada frase. Nessa questão, gente, vocês iriam ler a frase e iriam explicar. Por exemplo, se tivesse uma relação de distância, aí você ia explicar. Foi usado o A por causa que tem uma relação de distância. Entendeu? Vocês iriam explicar o uso do A com H, do verbo, ou da preposição em cada frase, tá bom? Vamos lá. Ó. Por exemplo, na há 5 anos que não falo pessoalmente com a tia Beth. E aí, gente? Aí vocês iam me explicar. Por que, que a gente usou esse A com H? Porque tá falando do passado. Isso, está falando de um tempo que já passou, do passado, né? Indica um tempo decorrido, como o João Pedro colocou aí, ou um tempo, né, que já passou, um passado. E esse a, gente, é o verbo que, hein? Que o Caio até falou, coloquem aí no chat para mim. Haver, haver. Haver, né? É o verbo haver, né? Indicando um tempo. Escrevi aí, tá? O verbo para vocês visualizarem. É o verbo haver. Ele está indicando o quê, gente? Tempo decorrido, tempo passado. Eu coloquei que significa pretérito. Pronto. Mas só que aí vocês não podem colocar só assim, na linha, né? É na linha que tem para colocar a resposta. Pretérito ou passado. Não pode colocar só isso. Por quê? Certo? Porque tem que explicar, né? Aí vocês vão colocar que indica. Vocês podem colocar assim. O verbo haver está indicando um tempo passado ou um tempo decorrido, certo? Que é a mesma coisa, né? Então, esse a está indicando um tempo
passado, um tempo decorrido, certo? Aí vocês lembrem que esse A com H é o verbo haver, certo? E haver, esse haver às vezes tem o sentido de existir, né? Que já é um outro verbo, certo? Então, corrijam. Quem colocou só passado, só pretérito, vai corrigir, certo? No item B, há mais carros no estacionamento do que o previsto. E aí, gente, nessa frase, o A está com que sentido? Com sentido de tempo que já passou? Tia, Eu coloquei é A com H e é e do verbo haver, porque tem muitos caos, tem mais caos do que o previsto, então é haver. Isso, tem o verbo haver. Só nos dois casos, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Correto, é o verbo haver. Sempre que tiver o A com H, ele é o verbo haver, tá certo? Só que às vezes, esse verbo haver, ele vai ter um sentido de tempo decorrido, de tempo passado, como vocês colocaram aí na A. Mas nessa B, esse verbo haver, né, o A, está tendo um sentido de tempo decorrido? Não, né? Deixa eu ver aqui só o que o Caio colocou. Caio, essa resposta que você colocou, amor, é qual? Da questão 2? No caso, Caio, esse aí, usado para indicar distância. O A, sem o H, né? É usado para indicar distância, mas no caso da questão, né, ele não está sendo no item B, eu acho que você não colocou na ordem, né? Porque eu não estou entendendo. Porque esse é usado para Ele tinha indicar falado distância é no item C, certo? Aí eu não estou entendendo porque você não colocou a alternativa, certo, meu amor? Você pode digitar de novo. Gente, deixem para digitar as coisas, certo? ele tá na página Quando nós estivermos na A, 222, eu vi no coisa. quando a gente estiver na B, vocês digitam só a B, porque senão não dá para entender, certo? Vamos lá. O João Pedro colocou aí, né, que a B, o A, o H está no sentido de existir. Correto, certo? O verbo haver, ele pode indicar um tempo decorrido e ele também pode indicar esse sentido de existir, né? Ou seja, existem mais carros aqui, né, do que o previsto, certo? Laila, vou repetir, tá, amor? 2. Você vai colocar que é o verbo haver no tempo passado ou no tempo decorrido. Você escolhe. Vou escrever aqui no chat, tá? Para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Podem. Verbo haver. Gente, parem de colocar essas figurinhas aí no chat, tá certo? Emoji, tia. Emoji, né? Tia. E atrapalha quem quer pegar a correção. Ei, tia. Oi. Eu não sei se a tia viu, mas só que o Vitor, ele tá doente, ele tá com muito dor na barriga e saiu, por isso ele não tá participando. Não, amor, não sabia, tá? Obrigada. Tá certo. A tia Dilmara colocou no grupo dos professores. Vou justificar, mas com certeza colocaram, né? Depois da aula eu vejo. Bora lá. Item B. Gente, tempo. Oi, Vitória. Pode falar. Gente, a B o João Pedro colocou aí. Tá. Ok. Ok. Tudo bem. Gente, a B vocês vão colocar, né? Que o verbo haver está com sentido de existir, certo? B, verbo haver no sentido de existir. Aí vamos aí para o item C. O item C diz assim: a casa de Camila fica a 2 ruas da escola. Esse A aí está indicando o quê, gente? Tempo. Tempo? Vamos ver aqui, ó. A casa de Camila fica a 2 ruas daqui. É tempo? Distância, tia, distância. Tia, é distância. Eu coloquei que o A
que o A significa distância. Indica, né? Distância, é isso mesmo. Ele indica distância. Só uma perguntinha para vocês. Esse A sem H, qual é a classificação gramatical dele que eu falei para vocês ontem? Vocês lembram? O A com H é verbo. E o A sem o H é o quê? Quem sabe? Alguém sabe? Artigo. O quê? Artigo. Preposição. Ó, preposição. Kaique, o A, realmente, em alguns contextos, meu amor, ele é artigo, certo? Mas, como eu expliquei ontem, né? Ele só é artigo quando ele vem antes do substantivo. Nesse caso que nós estamos estudando, ele é preposição, tá certo? É porque vocês ainda vão estudar essa classe gramatical, certo? Depois a gente vai estudar. Mas é preposição, tá bom? O A com H verbo, o A sozinho, nesses casos aqui que nós estamos estudando, é preposição, ok? Vamos. Tudo bem, Caio Gabriel. Realmente, às vezes, a internet não ajuda, né? Não tem problema, amor. Vamos aí para a terceira questão. Complete as frases com a, verbo, ou a, preposição, né? Que é o A sem o H. Vamos lá, gente. Na primeira frase, eu tenho o seguinte. Quero viajar daqui a 2 dias. A com H ou A sem H? Coloquem aí no chat. A. João Pedro e o Caio acham que é o A, sem o H. Gente, É o A com H, tia. na verdade, é o A sem o H mesmo. Por quê? Porque preste atenção na frase, ó. Quero viajar daqui a 2 dias. Esses 2 dias já passaram Tá ou indicando ainda o futuro. É porque o A sem o H é indicando o futuro. O A com H é o passado. Exatamente. O A sem H, ele pode indicar distância ou ele pode indicar um futuro, né? De algo que ainda vai chegar. Se fosse assim, gente, a frase. Eu viajei há 2 dias, mas já cheguei. Aí seria o A com H, porque foi tempo decorrido, tempo passado. Mas quando ele diz quero viajar daqui a 2 dias, é futuro, um futuro próximo, né? É A. Muito bem, Eudarte, é isso mesmo. Agora vamos para o item B. Item B. Sempre há escolhas a fazer. E aí? Não tem problema, Kaique. Eu quero mesmo que vocês participem, tá certo, amor? Mas eu preciso corrigir, né? Os erros para a gente aprender, tá? Então, no item B, na primeira lacuna, vocês vão usar o A com H, né? Verbo. E na segunda lacuna, o A sem H, certo? É isso mesmo. Muito bem. C. Há muito tempo que você não vem aqui. E aí? Há muito tempo que você não vem aqui. O João Pedro colocou o A com H, o Kaique também, o Caio. Muito bem, meninos. É isso mesmo, né? A com H. Há muito tempo que você não vem aqui, né? Perfeito. D. A minha casa fica a 2 ruas da escola onde você estuda. E aí, nesse item D, o A sem H, né? Indicando aí indicando aí a distância, né, da casa para a escola. Muito bem, gente. Esse conteúdo é simples. Vocês ainda têm alguma dúvida em relação a ele? Tia, a tia pode repetir a B? Por favor. A D da terceira, né? É o A sem H, meu amor. Vou repetir a ordem, tá? No item A, vai ser o A, preposição. A sem H. No item B, tem 2 lacunas. Na primeira, é o A com H. Na segunda, o A sem H. Certo? C vai ser A
com H, o verbo, né? H-A, o acentozinho no A. E no item D vai ser a preposição a, certo? Sem o H, tá bom? Ótimo, vamos lá? Pode sim, né? No caso, a página 222. Vamos ver o que era para fazer nessa página 222 e o Caio vai ler, tá certo? A dele, se alguém mais quiser ler, vamos aqui. O trabalho infantil é um dos grandes problemas no Brasil. Milhares de crianças trabalham em montanhas de lixo, em carvoarias ou como vendedores ambulantes. E você, o que acha sobre o trabalho infantil? Responda as perguntas a seguir. Que riscos sofrem as crianças que trabalham? Né? Resposta aí. Esse texto era pessoal, era para vocês responderem essas questõezinhas na mente de vocês, certo? A criança que trabalha tem tempo de brincar? O trabalho infantil pode ocasionar problemas à saúde? Construa um texto com a sua opinião sobre o trabalho infantil. Vamos lá, primeiro o Caio, depois o Kaique. Depois a Laila. Vamos lá, Caio. Pode sim. Pode ler, tia? Eu coloquei: o trabalho infantil é crime, pois crianças... Calma aí. Pois pôr crianças para trabalhar não deixa as crianças exercer o seu direito principal, que é brincar e estudar. Além disso, a criança não tem os nutrientes suficientes para trabalhar o dia inteiro. Essas pessoas podem pegar de 6 a 7 anos de cadeia, pois as crianças são escravizadas. Muito bem. Depois eu comento todos os textos, tá certo? Vamos lá, Kaique. Tia, eu botei assim, ó. Eu fiz como se fosse... Eu fiz quase todas as linhas, né? Eu botei assim, as crianças que trabalham não conseguem ter um tempo para brincar, ter um tempo para estudar, enquanto outras pessoas reclamam de sua vida. Aí eu queria ver, trocar no lugar na criança de rua. Você tem tempo para tudo, mas já ela tem que trabalhar, porque a maioria das vezes tem criança que é abandonada na rua e abandonada com a irmã, né, tia? Aí tem que ajudar, tem que trabalhar para ter pelo menos um pouquinho de comida, para ganhar algum trocado, para comer e corre risco de saúde e de vida. Bolando pelas ruas, enfim, moral da história, não reclame da sua vida, poderia ser pior. Muito bem, depois eu comento todos os textos, tá bom? É Laila, depois da Laila, o João Pedro, depois do João Pedro, a Maria Luísa. Vamos lá, Laila. Se eu fiz o meu diferente, eu não fiz tipo um texto, eu fiz tipo respondendo as perguntas, tá certo? Pronto, pode ler. Eu botei assim. Primeira resposta: riscos de serem sequestradas, de fazerem coisas erradas e de se meterem em perigo, e etc. 2. A segunda resposta, né? Não. 3. Sim, muito. Porque eu fiz respondendo nas ordens, tá certo? Amor, na verdade, era para você responder as questões só na sua... Você podia responder só na sua mente, tá? Para você refletir. E depois você tinha que escrever um texto com a sua opinião sobre isso. Você podia juntar as respostas, mas em forma de texto, tá certo? Não respondendo as perguntas, certo? João Pedro? As crianças que são submetidas ao trabalho, além de muitas vezes reproduzir o ciclo de pobreza da família, o trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança. Quando não a tira da escola, ela torna vulnerável em diversos aspectos, incluindo a saúde, exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos e etc. O trabalho tira da criança o lazer, o tempo de brincar, o que traz prejuízos, por vezes irreparáveis, na formação da criança. Esse trabalho também pode trazer prejuízos à saúde, uma vez que muitos desses trabalhos são próprios de adultos, não tendo a criança sequer compleição física para desenvolvê-lo. Muito bem, João Pedro.
Maria Desculpa Luísa. ter saído, viu, tia? Caso que meu celular travou e saiu, viu? Desculpa ter saído. Tá bom, amor. Já já eu comento todos os textos, Maria Luísa, para encerrar. Eu acho muito errado o trabalho infantil e eu acho que todas as crianças merecem brincar, até porque as crianças que trabalham não têm tempo de brincar e as crianças sofrem muito com o trabalho e o trabalho infantil ocasiona muitos problemas de saúde. Crianças. Muito bem. Gente, Oi, gente. vamos lá. Pessoal, assim, como eu já respondi para a Laila, né? Realmente não era para vocês irem respondendo as questões, era para vocês fazerem realmente um texto. Gostei bastante do texto de vocês. E eu vi que algumas pessoas colocaram no texto que os trabalhos que as crianças fazem são trabalhos de adulto. Uma criança tem estrutura, né? Física, psicológica. Para fazer um trabalho de adulto, gente, não tem, né? A criança não tem nem estrutura. Vamos lá, Raíssa, rapidinho, pode ler. Eu coloquei assim, tia, o trabalho infantil. O trabalho infantil não é legal, as crianças não podem trabalhar, elas têm mesmo é que estudar, porque essa é a obrigação delas, estudar, não trabalhar. As crianças sofrem o risco de ficar doente e ela tem que ter tempo para brincar e estudar. Essa é a responsabilidade do adulto, trabalhar, não da criança. A criança tem que estudar. E ela pode pegar várias doenças na rua. Verdade, né? Além de sofrer doenças por não ter uma estrutura corporal, né, para realizar um trabalho do adulto, tem as doenças, né? A criança está perdendo o direito dela, que é estudar e brincar. A criança não tem que trabalhar. O Caio colocou assim: há milhares de crianças trabalhando no meio do lixo. Isso traz muitos riscos, como problemas respiratórios, perda de crescimento, podem se contaminar com o lixo de hospitais e das ruas. Devido ao trabalho infantil, as crianças não têm tempo de brincar, se divertir e estudar. Verdade, né, gente? Muito bom os textos de vocês. Aí, Laila, tu corrigiu o teu, tá certo, amor? Tu apaga as respostas e faz as tuas respostas em forma de um texto dissertativo, tá certo? Um texto mesmo. Gente, como vocês já sabem, semana que vem não tem aula, né? Eu já falei sobre isso. Façam os simulados de vocês com bastante calma, com muita tranquilidade. Estudem. Desejar a vocês um bom fim de semana. A atividade vai ser no caderno, tá certo, gente? Um beijo, cuidem-se. Cuidem-se. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Tchau. Não tem atividade, tia? Tem no caderno, tá certo? A atividade vai ser no caderno. Vou deixar lá no Google Sala de Aula após a aula. Tchau, tia. Tchau, beijo.